Galo cantou é porque o podcast Cria Agro começou. Rimei aqui, olha. Arrasou, parabéns. Bem-vindos, nossos ouvintes do podcast Cria Agro. Eu sou a Carol Mantovani, co-host, e aqui comigo temos a nossa host, Mônica. Tudo bem, gente? Muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. E hoje com uma convidada que mora no meu coração. Aninha, bem-vinda. Obrigada. Muito bom ter você aqui no nosso podcast. Já estou emocionada com esse podcast, com esse episódio, porque uma das pessoas mais criativas que trabalha no marketing agro se chama Ana Marotti. Ela está na minha frente agora e nem formada em marketing ela é, o que eu acho bem injusto, inclusive. Seja bem-vinda e aproveite e já comece contando sua história, porque eu não sei de toda ela e quero conhecer. Ai, obrigada, amor. Obrigada, Carol. É uma honra estar aqui com vocês. É uma honra, na verdade, estar no Oeste Baiano, né? Que a gente sabe que é uma potência do agro, né? A gente está se desenvolvendo aí. É o ouro do agro. Vamos deixar a galera do Mato Grosso com ciúmes. Pois é, e a gente está crescendo praticamente em progressão geométrica. Já mencionando a minha formação, que você começou falando. Eu sou formada em engenharia de produção mecânica. Tem algumas especializações também focadas em engenharia. Eu sou estatística, com ênfase em manufacturing. E a minha vida toda começou na engenharia, mesmo eu sempre sabendo que a minha praia era marketing. Sempre tive uma pegada mais comercial, mais criativa. Mas na época que eu era adolescente, a faculdade era muito cara e eu precisava bancar tudo sozinha. Então eu precisei começar a pensar o que ia me dar o dinheiro suficiente para pagar a faculdade e ainda dar uma ajudinha lá em casa, que as coisas não estavam muito boas. E aí eu vi os meus amigos, estagiários de engenharia, ganhando R$3.000 por mês na época. Cara, era muito dinheiro. Dava pra pagar a faculdade, pra balada, viajar pra Europa, fazer umas 300 coisas. Parcelado, mas a CBC não tinha falido ainda. Mas... E aí eu iniciei minha carreira como estudante, estagiária e tal. E aí eu foquei nessa área. Nunca gostei. Detestava. Detesto. E detesto Formou, até hoje. pegou diploma, tirou nota boa, mas... as notas não foram tão boas assim. Tanto que eu levei 10 anos pra me formar, porque eu realmente não gostava. Mentira! Chocada. Onde é que você morava nessa época? Eu morava em Indaiatuba, mas aí eu fazia a faculdade... Tu é de lá mesmo? Eu sou de Indaiatuba, São Paulo. Aí eu fazia a faculdade em Campinas, depois mudei a faculdade para Salto e trabalhava em Campinas. E aí ficava de cidade para cidade fazendo ping-pong ao longo do dia. E é impressionante, né? Como naquela época dava tempo de fazer isso, correr pra academia. Hoje em dia não dá mal tempo de trabalhar. Tempo ainda. Eu acho que os dias encurtaram. Eu também acho. Pois é. Ninguém tá estudando isso. Deveria, sério. Eu tô louco, procurando. Né? É muito, porque muito assim, louco. As pessoas trabalhavam o dia inteiro na roça, quando eu era criança. No final do dia, sentava na frente da porta da casa, tomava chimarrão, fazia janta, daí ia assistir novela, depois o Jornal Nacional e dormia cedo. E como? E ainda tinha saúde mental, né? Mais ou menos. Não, e tinha história pra caramba. Era fofoca maior que novela mexicana, né? Eu não sei. Ainda dava tempo de criar história. Sim, nada a ver com marketing agro, mas essa é uma questão que eu gostaria de saber se tem pesquisas falando sobre a diminuição do tempo, espaço-tempo nosso. E o porquê a humanidade aceitou tanto aumento, né? Porque tem outra coisa que também é super real. Meu pai me dava R$10 pra ir pro shopping de final de semana. Eu ia sábado e domingo pro shopping com R$10 e ainda voltava com troco. O que a gente faz com R$10 no shopping hoje, gente? Nada. Nem entra, né? Nem estacionamento 25. É muito louco. Mas, retomando aqui. Voltamos para a faculdade em Indaiatuba. Voltamos, né? Aí eu fiz algumas especializações. Acabei atuando muito na área de lean manufacturing, né? Que é manufatura enxuta. É fazer mais com menos. Então, bem marketing. É reduzir... o contrário, né? Reduzir todos os gargalos, né? Todos os desperdícios de um processo produtivo e faturar muito mais para aumentar aí o EBITDA da companhia. Legal. E aí eu me especializei nisso, em melhoria de processo, que faz com que eu consiga pensar em caixinhas, né? Eu consiga desenhar todo o processo com um pouco mais de facilidade, porque eu venho dessa escola das caixinhas, abre caixinha, fecha caixinha, o que fica barato, o que fica caro. Porque, querendo ou não, eu acho que independentemente da área que a gente trabalha hoje, a gente tem que propor coisas viáveis para os nossos clientes, sejam internos ou externos. Mas atualmente, com tudo tão caro, Exato. E aqui em Luiz Eduardo é mais caro que o normal no restante do país, porque a logística aqui é complexa.
Então, eu acho que não adianta a gente inventar uma roda gigante e aí, de repente, a gente se dá conta que a roda gigante não chega até aqui. Então, assim, eu queria uma roda gigante do tamanho da roda gigante ali da Marginal de São Paulo, né? Que tá imitando a London Eye e tudo mais. Tá, mas não tem transporte para trazer uma daí. Então, eu já vou propor uma roda... Né? Isso aqui já é uma história da vida real. Ela não tá dando exemplos aleatórios. Não, mas eu acho que isso é muito importante, né? Quando a gente vai criar uma solução para o cliente, independentemente do setor, mas principalmente no marketing, já que é o foco que a gente está falando, a gente tem que sempre pensar na aplicabilidade, porque não adianta a gente vir com uma ideia de repente, proporcionar uma experiência Disney com um simulador 4D, que já é realidade no mundo agro. Eu estive na AgriShow ano passado, e a própria John Deere, ela tem um simulador muito legal, que venta, molha, e é uma sensação maravilhosa, realmente uma atração Disney. Mas é o tipo de coisa que uma Bahia Farm Show para AgroSul não seria comportada. Então, a gente tem que parar e pensar, eu não vou nem gastar carta com isso, porque eu sei que não chega, não tem internet suficiente, não tem tecnologia, não tem gente para operar do jeito que eu preciso. Então, a gente tem que pensar nisso. Tem que ser realista, né? Exato. A criatividade tem que ter o pé no chão. Tem. O pezinho da produção como é que é? Engenharia de produção. Manufatura enxuta. Manufatura enxuta. E querendo ou não, como eu venho enraizada desse mundo, né, a gente tem que pagar o nosso salário, a gente tem que fazer acontecer. E um dos primeiros ganhos que eu tive, quando eu ainda era engenheira, foi entrar em uma empresa para ser vendedora, porque eu já estava partindo para a área que eu gostava mais, não tinha área de marketing, era uma empresa familiar, mas que faturava muito dinheiro. E aí eles me contrataram assim, não, vem vender tubo, você tem um ótimo relacionamento com a empresa automotiva, porque até então eu estava dentro de Volkswagen, Toyota, Ford, todas a PSA que tinham. Então vem pra cá. E aí eu falei assim, cara, beleza, eu acho que eu consigo vender, mas me deixa conhecer o seu processo produtivo primeiro, porque se o cliente me pedir que eu envergue em tantos graus a peça, eu preciso conhecer as pessoas da produção, eu preciso saber se é possível fazer isso com o produto, porque senão não adianta eu querer vender se eu não entender do produto. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, cara, nunca ninguém me pediu isso. Aí eu falei assim, não, me dá uns 15 dias na fábrica, que aí eu vou partir, vou vender e vou conseguir alcançar as metas. Só que a hora que eu entrei na fábrica, por mais que eu quisesse vender, por mais que eu quisesse para a área de marketing, sabe, comercial, deu os 15 dias, o cara falou, e aí? E era o dono. Eu falei, olha, eu sei que eu me comprometi em vender, mas a sua fábrica é um mar de oportunidade. Eu listei, aí caiu aquele caderninho, sabe? Com aquelas várias folhas, assim, ó. Você não precisa pagar nada. Eu vou fazer o seu custo diminuir em 20%. Isso daqui vai aumentar o seu lucro automaticamente. Aí ele falou assim, menina, você não sabe onde você está se enfiando. E aí eu sei que eu fiz a primeira melhoria lá, eu só mudei. O dimensionamento da embalagem de madeira deu um saving para o cara de R$200 mil por mês. Nossa. Então, e aí você percebe, né? Porque, querendo ou não, a gente faz marketing para quê? Para quê? Para que serve o marketing? Para a gente ter mais dinheiro. Se você economiza, também tem mais dinheiro. Exato. Então e foi muito legal, Mônica, que você falou em um podcast seu, que o marketing é um departamento que existe para servir os outros departamentos, né? Que você foi em um congresso e isso ficou muito forte na minha cabeça. Porque, querendo ou não, se a gente tem que servir os outros departamentos, a gente está servindo por quê? Porque todos os departamentos têm um único objetivo, que é fazer aumentar a lucratividade da empresa. Porque a gente sabe que por mais que a gente ame a bandeira que a gente carregue, e eu amo a minha com certeza, não é filantropia. Sim. A gente tem que ganhar dinheiro para garantir o nosso salário, para garantir o nosso bônus, para garantir a existência dessa empresa. Ainda mais nos dias de hoje, que querendo ou não, a tecnologia está tão rápida que quando a gente está terminando de ler sobre um assunto, já mudou 3 vezes. Sim. Então, querendo ou não, quando a gente está trabalhando no marketing e a gente tem que pensar em um evento, que é o que a gente faz bastante lá na AgroSul, ou a gente tem que pensar em uma nova linha de comunicação, ou a gente vai pensar em uma campanha do pós-venda, que é algo que está muito em voga quando a gente pensa no mercado de máquinas e equipamentos, a gente tem que pensar, eu tenho que ser rápido, eu tenho que ser efetivo e, acima de tudo, eu tenho que garantir uma maravilhosa experiência para o meu cliente, porque esse cliente está sendo bombardeado numa velocidade tão grande. Cada vez mais dia. Marcas, né? Exato. Que aí eu tenho que juntar, não é o marketing pelo marketing. É realmente pensar no contexto todo. E aí, eu pego um pedacinho da engenharia, sabe? Da minha formação.
A hora que eu penso no que a empresa precisa, no que o cliente espera de mim, nos recursos que eu tenho para fazer a mágica acontecer, querendo ou não, é uma grande receita, é uma alquimia. É um caldeirão da bruxa que você tem que misturar os ingredientes certos. Na quantidade certa. E que às vezes parecem que nem combinam. Mas você tem que testar. E aí, só acabou. Sim, mas você não entrou ainda no como você surgiu no marketing. Já foi uma aula. Muito obrigada, inclusive. Desculpa. Mas, não, foi sensacional. Assim, eu parei aqui, não falei nada, porque eu fiquei pensando. O Tico e Teco aqui estão conversando. Mas aí você estava nessa empresa e você falou assim, olha, bora diminuir 200 mil por mês, vai ser bom, né? E aí, disso para você realmente virar uma moça do marketing, como é que aconteceu? Eu estava nessa empresa... E estava muito legal o trabalho. Quando eu propus isso e comecei a mostrar os números, comecei a desenvolver os KPIs da companhia. A companhia não tinha KPIs. Aí você olha e fala assim, como é que uma empresa que fatura esse tanto não tem KPIs? E eu comecei a fazer o arrozinho com feijão bem feito. Só que aí eu vi que não ia ter mais espaço. O proprietário, ele falou assim, ó, então vamos criar um departamento de melhoria contínua para você. Você vai ser a dona da área, contrata a sua equipe, começa a fazer as melhorias e a gente vai conversando e fomos. Sim. E fomos uma velocidade gigantesca. Só que era uma empresa formada... por homens, 95%, homens que não tinham passado aí, diga-se de passagem, da 3ª, 4ª série, que tinham crescido dentro da empresa e que chegou a um ponto que não ia mais, que não se dava o foco que precisava, porque a empresa ganhava muito dinheiro. Não precisava, na cabeça deles, mudar, né? E aí eu comecei a disparar currículo, falei assim, cara, não é isso que eu quero pra minha vida. Sim. E eu tive a grata surpresa quando o Headhunter entrou em contato comigo para me chamar para trabalhar numa empresa chamada ACO. Que é ACO? E Indaiatuba está a 50 quilômetros da capital. A gente não é uma cidade agro, né? ACO. Eu fui lá ver. Aí eu descobri que a gente chamava de AGCO, AGCO e ACO. Nada mais é do que a dona da Massa e da Walter, da Fendt, da... Ai, meu Deus, como que é o nome da marca de silo? Esqueci. Tão branco. A Kepler, não? Não é Kepler Weber. Bom... esqueci agora. Bom, tem aqui? Tem? Tem. Dos silos que tem aqui? Sim. Gente, a hora que a gente precisa é a idade. Foge, Aí, Precision Planting, aí vem várias outras coisas. Eu falei assim, nossa, trabalhar com trator. Aí não sabia a diferença entre um trator, pulverizador e uma colheitadeira. Que era o básico. Ninguém sabe. Eu não sabia. Quem não é do agro, não vive isso, ninguém sabe. Como é que você vai saber, né? Tudo é trator ou caminhão. O povo chama de caminhão, né? Que é super engraçado. E aí eles viram o meu currículo, que era extremamente focado no automotivo, na estatística, no Lean e na manufatura enxuta. Eles pegaram esse gancho e como não é uma região agro, então é muito difícil você contratar alguém que entenda de agro. Então eles foram pela parte técnica e me convidaram para entrar na parte técnica do pós-venda e ser responsável pela entrada da Fendt no Brasil. Frente pós-venda, né? Porque eu era da engenharia. E aí eu entrei, aceitei o desafio, foi muito legal. Fui para o Mato Grosso, foi a minha primeira vez uma lavoura de algodão, foi maravilhoso. Comecei a entender um pouquinho a diferença das coisas. Tive a oportunidade de conhecer essa marca alemã que é muito robusta, sabe? Tinham grandes expectativas para a chegada dessa marca no país. E lá na ACO eu fiquei trabalhando em MDM, na parte técnica do pós-venda durante mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. Isso tudo antes da pandemia. Foi tudo antes. Murchinho, fazia o trabalho que tinha que entregar, babando, né? Porque engenheiro bom é que baba, fica quietinho. E aí a head de marketing era a head daquela área. Ela tinha acabado de assumir. Inclusive é uma das minhas ídolas, assim. Ela chama Ana Carolina Diz. E aí ela viu o potencial em mim e um dia quando abriu uma vaga, eu cheguei até ela e eu falei assim, olha, eu comecei a fazer marketing, uma pós-graduação em marketing na PUC. É a área que eu amo, é a área que eu quero trabalhar. Eu não sei nada. Eu sei que essa área está um grade abaixo do grade que eu tô hoje, mas eu não me importo diminuir o grade. Me dá a oportunidade que em pouquíssimo tempo você vai ver, eu vou rampar. E aí ela olhou para mim, é claro que não foi tudo tão rápido, os processos das assim multinacionais, fácil, né, são um pouquinho mais lentos, mas por fim ela falou assim, Ana,
Uma das coisas mais difíceis que existem é brilho no olho. Você pode não ser formado em marketing, não entender nada, mas currículo nenhum traz brilho no olho. E esse desejo, essa vontade, o fato de você ter falado assim, ó, pode baixar o meu cargo, não tem problema, eu só mandei meu salário, que tá tudo certo, que eu vou fazer a diferença. Ela me disse, eu não pensei 2 vezes. E me passou pro marketing. Gente, eu fiquei muito feliz, porque eu falei assim, cara, vai ser a primeira vez. Tratei de começar a fazer vários cursos livres, porque eu acho que a primeira coisa que a gente tem que se preocupar quando a gente ingressa no marketing, principalmente do agro, é falar o mesmo vocabulário que as pessoas falam. E eu era da engenharia. Então, eu conjugava verbos em inglês, porque na engenharia tem muita coisa que eles não traduzem. Então, a gente vai falar de uma peça, a standard. Aí a gente tá conversando, corriqueira, vamos standardizar? E é normal. E você sabe que todo engenheiro fala desse jeito. Tá, mas como é que o pessoal do marketing fala? Quais são as gírias? Quais são os termos? Aí me enfiei no Senac, fui fazer vários cursos de design thinking, fui fazer redação publicitária e vários outros cursinhos. E pra mim tudo era uma delícia. Não chegava perto de estudar 10 anos de engenharia para me formar. Eu acho que se eu tivesse feito marketing, eu teria reduzido o tempo, inclusive. E aí eu acho que eu comecei a deslanchar. Ela me deixou responsável pelo merchandising da ACO na América do Sul. O que é merchandising? É a Massey Shop, a Walter Store e a Fend Shop. Inclusive, fui eu que abri a primeira Fenda aqui no Brasil, do shop, né? Foi lá no Mato Grosso, foi muito legal, muito divertida essa experiência. E aí a gente se deu conta que a gente tinha um déficit muito grande. O chefe vai me matar, eu tô falando demais da concorrente. Não, eu tô aqui. Eu tô aqui assim, olha, é parte. Nem começou. Nem começou. A gente vai chegar lá. Não, vamos chegar com a John Deere. Cadê a câmera? Mas a John Deere aproveitou toda essa história sua. Então, assim, espertos. E vamos aproveitar mais ainda, viu, Chico? E aí, fala assim, olhando pra câmera, fala assim, ó, depois a gente manda pra ele. E aí a gente percebeu um déficit muito grande, que inclusive foi uma das coisas que bombaram aqui em Luiz Eduardo no 7 de setembro. A Massey e a Valtra não tinham tratorzinho. E fala-se muito em sucessão. Sim. Então, como é que a gente ia chegar no coração das sementes do amanhã, que é o nome que a gente deu aqui na AgroSul, mas a ACO nem pensou nisso, a ACO nem era tão boa. Como é que a gente ia chegar no coração se não tinha brinquedo, se não tinha principalmente o tratorzinho, que era o que fazia as crianças toda criança, o desejo dela é ter um tratorzinho, né? Exato. Não só crianças, né? Adoraria um tratorzinho também. Inclusive. Anotei aqui. E aí, pela facilidade com a engenharia e tudo mais, eu me aventurei com uma empresa, com uma fabricante argentina. A gente desenhou o trator da Fendt, da Massey e da Valtra juntos. A gente fez toda a prototipagem, a gente botou para rodar. Foi um trabalho muito longo, muito extenso, mas foi uma alegria quando a gente lançou, principalmente para a marca, né? Porque a gente tem os fãs de coração da cor da máquina. Isso foi muito legal, foi muito bacana. E tava deslanchando, assim, o trabalho. Eu tinha acabado de ganhar a Argentina também. E aí um headhunter da Bung entrou em contato comigo e tinha o projeto da Orijo, que ainda era confidencial. Então, aí tava tudo mais ou menos. E aí, quando o gestor me entrevistou, ele falou assim... É você que eu quero. Eu não preciso de uma pessoa que pense fora da caixa. Eu quero alguém que chute a caixa pra longe. E aí eu cheguei... Mas calculado, inclusive, né? Exatamente. Inclusive, o cara que me contratou pra entrar na ACO, ele me contratou porque eu era cartesiana. O cara que me contratou pra entrar na Bung, me contratou justamente porque eu era criativa e porque eu chutava a caixa pra longe. E aí eu conversei com essa Ana Carolina Dias, que é incrível. De novo, preciso falar. E aí ela falou assim... Cara, é Bung. Eu não tenho como te segurar aqui. Vai, voa. Eu falei, tá bom, então vamos. E aí fui para Faria Lima, entendi todo o projeto da Orijo. Junto com a Baobá, que vocês entrevistaram, a gente desenhou todo o plano de marca, todo o desenvolvimento, posicionamento de mercado. Foi uma experiência maravilhosa, porque a gente pôde contar aí com 2 personalidades muito íntegras e muito boas no mercado, que é a gerente de marketing da UPL, a Fernanda, e tem a gerente de marketing também da Bung, que é a Roberta, assim, do modo positivo, né? 2 dinossauronas do marketing de peso. Então, aprendi demais com elas e pude me arriscar muito também, porque a Orijo, ela vem com
vinha, pelo menos, né, com um formato de startup, só que uma startup milionária, porque querendo ou não, ela é filha de Bunge e filha duas de gigantes. UPL. Cresceu enorme já. Tanto que quando ela surgiu no mercado, ela tinha a impressão de que ela já estava há anos já ali no mercado, né? Ela Já tinha nasceu uma grande. força grande. Exato, e eu acho que a proposta Robusta. que ela vem pro produtor, sabe, toda a poesia que ela traz também, eu acho que os Titãs em Chororó foram assim, uma publicidade certeira para transmitir tudo isso. Eu acho que faz com que seja uma marca consolidada e que tenha muito a ganhar no mercado. E foi muito doloroso sair da Origem. Foi difícil, porque eu realmente era apaixonada. E eu acho que isso é um tempero importante. Paixão. Paixão, eu acho que é o tempero que faz qualquer profissional deslanchar na carreira. Quando a gente está apaixonado pelo que a gente faz, não tem 6 horas da tarde, não tem feriado, não tem férias, não tem nada. E eu não tô falando de ser workaholic, não. Eu tô falando de você Trabalhar conceber com o teu filho e não parar até ver o olhinho dele abrindo, sabe? E é uma coisa sensacional. E aí a gente botou o Day One para rolar, que foi o lançamento oficial da Origem para os colaboradores. Eu acho que foi uma das minhas melhores entregas. E o legal da Origem, a gente escutou, né, também a Baobá em outro episódio, é de ver uma marca nascer assim tão estruturada, estruturadíssima, com tantas mentes cheiro. pensando. Assim, cara, eu acho que é o Não desejo foi de toda. construída, Não foi, não, agora a gente tem que pensar num setor de marketing aqui. Não, foi construído, parece que todos os pilares estavam ali, né? Isso foi muito legal, o que vocês fizeram de pensar a marca antes de jogar essa marca no mercado, de certa forma, né? Então, assim, vamos apesar lançar, de ter... depois a gente pensa, né? Não foi assim. Exato. Ao tempo que vocês estavam estruturando algo para tudo fazer sentido internamente e externamente, foi tudo acontecendo muito rápido também. Eu sei que esse Day One foi assim, se vira nos 30 vezes 5 vezes e vai pro Faustão ainda. Exato, que a gente precisava da assinatura de um órgão para a gente poder existir oficialmente, né? Mas foi legal. E eu acho que esse ponto que vocês falaram também é muito importante. Eu não sei se são todas as empresas que têm a chance de ter tanto tempo para serem elaboradas psicologicamente antes de fato serem colocadas para fora da porteira, né? Geralmente é o contrário, né? Vamos começar fazendo e vai crescendo. Tem uma vamos oportunidade ali e vamos ver o que dá. Mas a Origem, ela nasceu de cabeças pensantes com muita experiência no agro. Inclusive, eu me lembro perfeitamente de toda a racional por trás da construção da Origem. E eles trouxeram dados, a engenheira fica louca com dados, estatística, mas assim, eles fizeram pesquisas muito objetivas. Então, eles trouxeram coisas do tipo, vocês imaginam quantas decisões um produtor toma em média antes de começar a safra? Pensando na safra, não estou falando da vida particular dele. Eles levantaram, são 50 mil decisões que um produtor toma em média por safra para garantir que o seu dinheiro vai ter o resultado que ele está esperando. E no meio disso tem que ainda ter cabeça para o Outras resto da coisas. vida, né? Exatamente. Gente, 50 mil decisões. 50 mil decisões, gente, é muita coisa. E aí eles foram angariando outras informações do tipo, quantos fornecedores em média um produtor atende por dia? E isso é uma outra dificuldade do agro. E a gente conversa isso lá na AgroSul com frequência, né? Às vezes tem filas e filas de pessoas para entrar dentro da fazenda e o uniforme conta bastante para quem vai cortar a fila. Com certeza, o peso desse uniforme. Exato. E os amigos e os companheiros que vão dando o braço para conseguir cortar essa fila e entrar e conseguir a agenda desse produtor no dia, porque todo mundo tem que cumprir meta. Então, assim, esse tipo de informação circulou a Origem antes de botar ela para andar. Então, ela acabou nascendo realmente para suprir uma necessidade que talvez o produtor nem soubesse que ele tinha. Porque o produtor, ele pode comprar tudo que ele precisa para uma safra em um único canal. Então, a Origem vai ter defensivo, vai ter semente, mas eu não preciso vender a Origem, eu trabalho mais para ela. Mas é incrível. A propaganda foi feita. Mas, na verdade, assim, é muito interessante ouvir e eu acho que a gente não precisa mais falar. A gente só escuta a Ana agora, porque realmente ouvir Pode desligar aqui o nosso microfone. Contexto, a gente não vai falar o nome, mas é uma história de vida que você está compartilhando. Essas experiências que você viveu ensinam muito quando a gente ouve. E não simplesmente por conhecer você como profissional,
pelas experiências que a gente pôde ter junto, mas te conhecer hoje, assim, como pessoa também, é muito fácil ser sua fã, Ana. Porque você pensa muita coisa ao mesmo tempo. É muito difícil, assim, a pessoa é analítica, ao mesmo tempo é criativa. Gente, não deveria nem ser permitido isso, né, para começar. Não é nem justo. A cabeça deve dar mil. Então, assim, tô pensando em mil coisas. Pensei, vou botar uma roda gigante da AgroSul aqui dentro dessa Bahia Farm Show, e já tô calculando qual é a roda gigante que dá para trazer até aqui, qual o dinheiro que a gente tem, tipo assim, é difícil a gente encontrar uma profissional que tem essas habilidades estratégicas, táticas e operacionais que você tem. Então, por favor, continue, que a gente não chegou no final da sua história reduzida. No que interessa, que é a AgroSul, né? Mas, enfim, eu sei que, só para finalizar, Sim. né? A Origem foi uma página maravilhosa, foi um capítulo maravilhoso da minha vida. E aí eu tive a oportunidade... Acho que te permitiu crescer profissionalmente, fazer coisas que você nem acreditava que era possível para você, né? Você não tinha essa experiência antes. Não tinha. Eu acho que assim, ó, quando a gente é exposto a determinadas necessidades, a gente tem que nadar, sabe? Então assim, ó, me jogaram na água. Vai, te vira, guria, te vira. E eu tive que me virar e sempre aquela fome, sabe? De fazer diferente, de deixar minha marca. E uma palavra que a gente usava muito na Origem, que até incomodava algumas pessoas, era legado. Né? Porque é uma palavra bonita, mas aí teve um momento que as pessoas falaram, não, vocês já descobriram que a direção, a presidência gosta de legado, agora vocês só falam legado. Não era bom dia, era legado? Boa tarde, era legado? Era legado? Então é uma palavra que ficou bem na minha cabeça. E aí, justamente por causa disso, eu acho que foi uma oportunidade maravilhosa quando surgiu a oportunidade... Olha, tô até prolixa. Se a gente puder cortar essa parte, vai ficar muito melhor. Ótimo. Tá? E aí, surgiu a oportunidade de entrar na AgroSul. Eu fiz uma entrevista completamente despretensiosa com a Bruna, sucessora. Inclusive, estava viajando, parei na beira da estrada, fiz a entrevista do frango assado com ela. Disse, Bruna, me desculpa, tô viajando. Foi no Natal. E aí, a gente conversou e tudo mais. E é muito fácil fazer entrevista com quem é de comunicação, né? Porque realmente você não precisa perguntar nada. A pessoa vai estruturando, vai contando toda a história. Ela falou assim, bom, tá bom, então você pode vir aqui? Aí eu falei assim, tá. Mas agora não, né? Porque a passagem aérea tá muito cara. Vamos. Ela, não é assim. Você tá vindo pra minha casa, pode ficar tranquila. Você só me fala que você vai vir, eu cuido de tudo. Eu falei assim, gente, será que é verdade? Porque normalmente é só diretora. É só, tipo, head de alguma coisa, ganha passagem pra fazer entrevista. Aí eu falei assim, não, isso não pode estar acontecendo comigo. Gente, eu sei que aconteceu. Eu vim falar com a Bruna, eu vim falar com o Chico. O Chico... é uma pessoa sensacional, né? Porque a partir do momento que a gente conversa realmente com ele, a gente começa a se encantar com o jeito que ele começou a ganhar o Oeste Baiano, né? Os valores são um fator muito importante, pelo menos para mim, eu acho que para todas as pessoas, porque querendo ou não, a gente tem que se familiarizar com os valores da companhia que a gente está trabalhando, porque se os nossos valores não batem, aquela empresa não serve mais pra gente, não faz mais sentido e a gente vai sofrer demais. E querendo ou não, os valores da AgroSul são os valores do Chico. E quando a gente começa a aprender sobre a história da AgroSul, que o Chico e o Marcelino chegaram aqui, não tinham nada, moraram numa cabana ali de lona, e tem uma frase que a gente fala na integração, que quando o Chico chega, ele vê o Marcelino coberto de terra, mas tinha esperança nos olhos do Marcelino, que era a única coisa que não estava coberta de terra, você já começa a ficar apaixonado. E para mim, que sou apaixonada e tenho que manter essa paixão ativa para continuar produzindo e continuar fazendo a diferença, para mim é super importante. Foi na Origem que a gente se conheceu, na verdade, né? A gente... primeiro eu conheci Natália e Thiago, que mentira, nem foi o Thiago eu conheci aqui, foi a Natália e a Ju, que vieram enquanto agência, né, para cá, para ter essa imersão dentro do agro. E foi onde elas, enfim, conheceram o meu trabalho com marketing agro já. E depois, quando a gente teve a oportunidade de trabalhar juntas em algumas ocasiões, eu sempre fiquei chocada porque, Carol, teve um dia que a Ana, ela parou, isso não é nem legal de contar, tá? Então ela parou no hospital
Porque ela estava doente. Só que a gente estava fazendo sessão de foto e ela estava assim, apaixonada por aquela situação de fazer dar certo, de, né, encaixar todas as primeiras sessões. E ela não queria ficar para descansar. Não então, ela tenho foi tempo para ficar doente. Exato. Tipo... Aí a gente fez tudo, trabalhou tudo. Aí viemos para cá e Kiara foi com ela lá na Silvestre. Deu tudo certo, tava tudo bem. Mas assim, é uma paixão que às vezes a gente até nem escuta os sinais do corpo. Mas essa paixão é a primeira coisa que a gente identifica, né? Eu acho isso muito legal. Que nem você falou, igual a sua ex-chefe falou, né? É uma coisa muito difícil de a gente encontrar o brilho no olho. E você continua com esse brilho no olho. Mudou de empresa, mas assim, até agora, tudo que você falou, o seu brilho do olho tá bem brilhante, inclusive, tá? Não diminuiu. Tá, e aí até pegando o gancho agora do hospital que eu fui parar, acho que o atendimento foi tão bom, o calor foi tão humano aqui em Luiz Eduardo, que eu fiquei maluca pra vir pra Luiz Eduardo, porque, querendo ou não, em São Paulo a gente é tratado como número. Inclusive, eu acho que isso é um fato muito importante até da gente falar. Parece que as pessoas... A minha massagista falou isso pra mim essa semana. Ela falou, as pessoas que bebem água de Luiz Eduardo não vão mais embora. E eu tava vindo tanto pra Luiz Eduardo pra conhecer o perfil do produtor, pra ser bem assertivo em relação a todo o trabalho que a gente tava fazendo com a Origio, e que eu acabei me apaixonando pela cidade. Mas é claro que a paixão não sustenta, né? Ninguém vive de barriga vazia, né? Só de amor. Exatamente. Que nem diz a avó. E aí teve uma oportunidade maravilhosa de conhecer a AgroSul, de entrar na AgroSul. O Chico, inclusive, era cliente da Origio, né? Junto com o Marcelino. O nome dos dois eram muito falados dentro da Origio, mas muito falados dentro da Origio. Eles são referências aqui na região. Não só na região, né? Mas assim, são dois... grandes profissionais, são cada um com o seu perfil, mas cada um com as suas habilidades, inclusive. O Chico mesmo é um cara que tem um tino comercial sensacional. O cara que sabe fazer negócio demais, né? Sim. Dá muito orgulho trabalhar para ele, sabe, Mônica? Porque tem vendas correndo no sangue dele, mas tem muito valor embutido dentro de tudo aquilo. Quando eu falo valor, é aquele valor comportamental mesmo, sabe? E em um dos treinamentos de gerentes que a gente fez, estavam todos os gerentes, né? Acho que tá dando 30 gerentes hoje, alguma coisa assim. A gente chegou em um ponto de corte, que todos os gerentes basicamente têm os mesmos valores, porque quem contratou os gerentes foi o Chico. Então o Chico... É uma grande família ali no final. Exatamente. E essa admiração por ele lá dentro é muito legal, e eu acho que é uma das coisas que fazem a engrenagem não quebrar, sabe? Continuar rodando. A gente sempre tem dificuldade, qualquer companhia tem, mas eu acho que o impacto que a AgroSul causa, não só para os clientes, mas para a comunidade, é muito legal. A gente, inclusive, falando desses valores, a gente fez a Sexta das Agrônomas agora em outubro, né? A gente chamou as agrônomas de toda a região, tanto do Oeste Baiano quanto do Piauí. A gente fez 2 eventos, com uma semana de diferença, para falar de agricultura de precisão para essas agrônomas. Por quê? A gente identificou que a maior parte dos cursos de agronomia, eles não entram nesse tema de agricultura de precisão, né? Da tecnologia propriamente dito. Independentemente dessas agrônomas, elas não trabalharem com a máquina, elas trabalham junto com a máquina. Seja a agrônoma que está vendendo defensivo ou semente, elas têm que entender minimamente o que está acontecendo para ver se não está impactando no produto delas. E, além de tudo isso, a gente tinha muita coisa para contar para elas, que os nossos sistemas inteligentes poderiam ajudá-las. Ou seja, elas não precisariam ser nossas clientes, mas a gente podia contar para elas como a agricultura de precisão poderia impactar positivamente nas metas delas, nos resultados, na performance principalmente dos testes que elas fazem. E eu acho que hoje em dia, o produtor que tem uma máquina, ele acaba não sabendo extrair tudo que aquela máquina oferece. Porque, assim, não é só um trator com 4 rodas lá que vai puxar uma plantadeira ou um pulverizador. Não, a gente tem tanta informação de agricultura de precisão, tantos dados que, se você que não se souber usar, né? você consegue utilizar a seu favor. Então, é bem interessante isso que vocês fizeram com as agrônomas ali, porque leva informação que talvez é muito difícil delas encontrarem em outro lugar, ou
Talvez só fazendo um curso, pagando e tal. E gera essa proximidade, né? E vai gerando novas fãs da marca, no final das contas, né? Sim, porque querendo ou não, o brand awareness é o grande objetivo, né? De toda ação que a gente faz. Eu acho que é o patrimônio mais caro que uma companhia pode ter. São os adoradores, né? Os promotores da marca. E isso que você falou, Carol, é tão certo que no próprio workshop que a gente fez com elas, eu, que não entendo muito de agricultura de precisão, acabei brincando que a agricultura de precisão é igual que um trator, que uma máquina hoje com tanta tecnologia embarcada é igual um iPhone pra gente. Quem que usa 100% do potencial que um iPhone tem? Quase ninguém, a não ser um profissional que compra um iPhone especificamente para trabalhar com todas as ferramentas de edição de imagem, de vídeo, né? Que é bem específico. Mas uma pessoa normal, ela não usa nem 50% de tudo que um iPhone tem. Usa para ligação, ver e-mail, entrar WhatsApp. em rede social, calculadora, Exato. mapa. E tipo, mas realmente, a gente... E não é só nisso, assim, a maior parte da tecnologia que a gente tem hoje, a gente não utiliza 100%. E eu falo assim, e de coisas bem específicas, inclusive. Eu uso aparelho auditivo, sou surdinha, né? Se falar comigo na rua, 50%. Se eu não te escutar ou não te responder, é porque eu não escutei. Daí fala de novo, fala mais alto que eu vou escutar. Mas eu uso um aparelho que realmente não dá para ver e tudo mais. E esse aparelho tem a tecnologia de atender ligação por ele. Eu posso fazer um monte, escutar música por ele, como se fosse um fone de ouvido. Tanto que eu chamo ele de fone, né? Apesar de não ser o fone. Mas eu não uso. Eu uso só para melhorar a minha audição. Então, assim, tem tanta coisa. A nossa air fryer, a gente não sabe usar a nossa air fryer 100%. E imagina aplicando isso, esse pensamento dentro do agro, dentro de um setor de tecnologia. Porque, assim, por mais que John Deere trabalhe com, né, máquinas, o que ela vende é tecnologia, né? Solução. Exato. Então, muito legal mesmo essa ação. E uma coisa que eu acho muito bacana na AgroSul, são quantas lojas que a AgroSul tem hoje? Hoje tem 8 lojas. 8 lojas, Entre né? Bahia e Piauí. São 8 lojas, é muita coisa, porque toda loja tem que ter seu pós-venda, a questão de peças, né? Enfim, uma equipe grande, muita gente trabalhando junto. E uma coisa que eu acho muito bacana na AgroSul, na região, é que sempre tem muito evento inovador ou evento interessante. O próprio Super Dia, que é um clássico da AgroSul, ele começou de uma coisa assim que meio que ninguém fazia, né? Meio que ninguém fazia? Não, ninguém fazia. Então, assim, a roda gigante na Bahia Farm Show. Então, a gente tem várias informações interessantes, assim, dentro desse brilho no olho que você está tendo agora, né? Desse lugar. E eu acho que, na verdade, tudo isso, ele brota dos valores da companhia. Ai, mas eu já falei tanto disso e eu nem falei quais são os valores, né? que é uma das coisas que eu sou super apaixonada. E um dos 4, que nem são muitos, né? A gente fixa em 4, é fazer diferente hoje. Que legal. E esse fazer diferente hoje não é da boca para fora, é uma coisa que de fato a gente aplica. Em uma das primeiras reuniões que eu entrei, gerenciais, que eu estava só ouvindo, graças a Deus naquela época, eu estava só de ouvinte, o Chico estava falando com os gestores. Se permitam errar, pessoal. Se permitam errar. Se a gente não fizer diferente, a concorrência vai engolir a gente amanhã. Então, vocês veem que não é uma coisa que está escrita no papel. É uma coisa que vem de cima para baixo. E é o que justifica uma roda gigante. É o que justifica um desfile de tratorzinho no 7 de setembro. Sim, é o que justifica a cesta das agrônomas, que nunca ninguém fez. E que, inclusive, só para concluir o gancho que eu queria pegar desses benditos valores do histórico, do que significa a AgroSul aqui, não só para o cliente, mas para a sociedade. Depois que a gente terminou esse evento com as mulheres, principalmente aqui na Bahia, a repercussão pós-evento foi uma coisa sensacional. Teve uma agrônoma especificamente, uma agrônoma dos seus 45, 50 anos, me perdoe se eu estou errando na idade, você vai saber que é de você que eu estou falando. Ela contribuiu bastante com a gente no evento e depois ela mandou várias mensagens para mim na semana subsequente. Assim, por favor, mande essa mensagem para alguém.
pro Chico. Então, assim, ó, Chico, seu trabalho é incrível, meu filho estuda na APAE, o trabalho que vocês fazem pela APAE, o trabalho disso e daquilo. E aí você vê esse mesmo brilho nos olhos, você vê o brilho nos olhos de pessoas que às vezes não tem nada a ver com a venda que a gente faz, mas está relacionada com o setor. E tinha fila de espera para esse evento, eu lembro bem das agrônomas todas comentando, e depois foi um resultado super positivo que elas tiveram sobre isso. Poxa, pena que eu não sou agrônoma. Eu não pude ir, eu fiquei lá só olhando. Já abriu inscrição para o próximo ano? Vai ter que virar tradição agora, né? Mas o legal do case da AgroSul eu sempre acho, porque você vê o dono ali, né, o cabeça da empresa, que no caso é o Chico, sempre muito próximo do negócio. Sim. Que nem você falou, né, Ana? Transmitindo essa paixão. Então, assim, não são valores que foram lá escritos, porque tá bonito esse valor, vamos colocar aqui na marca. Não, né? São coisas que se vivenciam. E eu acho que isso, assim, algumas empresas pecam disso, de distanciar, assim, de se manter distante, talvez o dono, enfim, mas... o cliente precisa se identificar, né, com aqueles valores, a gente fala muito isso, né, primeiro o marketing, assim, ou os valores, enfim, tudo relacionado à marca, o time interno precisa entender isso e abraçar isso para depois conseguir transmitir isso, né? Nosso primeiro cliente é nosso funcionário, né? Depois o segundo cliente é o nosso cliente final. Tem uma coisa que você está falando aqui, a gente está ouvindo os seus feedbacks das suas experiências, e me veio uma palavra à mente, que é engajamento. Tem muito engajamento de time, de pessoas dentro dessas ações. E isso é uma das coisas que a maioria das pessoas que eu conheço, que trabalham com marketing, não só marqueteiros, né? Eles têm reclamado de tá difícil, ou é difícil, sempre foi difícil, engajar o produtor. O que você acha, Ana, hoje, com a experiência, com a visão que você tem, que são ações ou são conteúdos que engajam o produtor? O que o produtor tá querendo? O que ele sente vontade de fazer? No que ele participa, né? Olha, que complexa essa pergunta. Você prometeu para mim que não ia fazer pergunta difícil, né? Já pode pensar um pouquinho, deixa eu fazer mais uma agora. Não, deixa eu responder essa e te privar da segunda. Mas, Mônica, vamos começar a falar de concorrência antes de eu tentar formular uma resposta aceitável para você? Eu terminei de ler um livro semana retrasada sobre os bastidores da Disney. E com esse livro, eu aprendi uma coisa muito valiosa. Quando a gente vai avaliar quem é o nosso concorrente, de acordo com a Disney, tá? E isso muda a nossa concepção completamente. Quem é o concorrente da AgroSul hoje? A primeira coisa que vem na cabeça da maioria, e vinha na minha antes de eu ler esse livro, era que era um mercado de máquinas. As outras cores de máquinas eram concorrente da AgroSul. Só que a Disney prega que concorrente é todo aquele outro fornecedor, é toda outra empresa que cria uma experiência para o cliente. Então, a gente se torna concorrente de experiências. O que eu quero dizer com isso? Hoje, um produtor que compra uma máquina nossa, potencialmente vai ter dinheiro para ter um carrão. Um avião. Um carrão. E a hora que ele vai comprar um carrão ou vai comprar um avião, a hora que ele entra nessa concessionária, ele vai ser atendido com um bom espumante, vai ter uma pessoa que fala o português fluente, que vai saber entrar na conversa que ele está querendo produzir com essa pessoa, seja contar história ou seja falar de economia. Quando ele compra esse carro, ele vai ter todo um pós-venda selecionado para esse carro ou para esse avião, que não é um objeto de consumo barato. E aí ali se formou uma experiência. Então, se esse meu cliente sabe que essa experiência existe, ele vai esperar a mesma coisa quando ele entrar na AgroSul. Se o meu cliente compra, por exemplo, Outback, eu sei que não tem aqui nos Eduardo Magalhães, mas é uma franquia que tem na maior parte dos grandes centros, né? Quando o cliente chega no Outback, vem o host e vai falar assim, o meu nome é tal, sou eu que vou te atender essa noite. Posso te apresentar o cardápio?
Aí ele já olha e fala assim, nossa. E olha que esse restaurante não é um restaurante caro, é um restaurante dos adolescentes dos grandes centros. Depois que acabar todo aquele atendimento, se o cliente fala assim, é nosso aniversário de casamento, é meu aniversário. Pois não, então eu vou trazer uma sobremesa pra gente comemorar o seu aniversário. Vem todo mundo cantando parabéns. Ele não pede seu RG pra ter certeza que é seu aniversário, mesmo que você seja um adolescente. Aí depois disso vem a nota fiscal, vem a conta, olha... A conta deu isso e eu posso incluir a taxa de 10%? Me ajuda bastante, então, mas pode ficar à vontade de não aceitar. E o discurso desse pessoal é a mesma coisa. Aí ele vai lá e dá os 10%. Ó, aqui tem um QR Code que se você fizer a pesquisa de satisfação, no final você vai ganhar X prato, X brinde, X, porque você assinou a pesquisa de satisfação. Ou seja, o meu cliente sair de lá, de um restaurante médio, baixo, falou assim... Caramba, como eu fui bem atendido. Ou seja, elevou o nível de experiência dele. O que isso vai fazer comigo dele. Que vendo trator? Vai fazer com que eu tenha que atender ele tão bem quanto um Outback atende. Então, o Outback passa a ser meu concorrente também. Olha só. Então, a hora que eu pego esse gancho, que meu concorrente é qualquer empresa que proporcione uma boa experiência para o cliente, uma má experiência também é válido, tá? Mas vamos subir a régua. Mas qualquer empresa que proporcione uma boa experiência para o meu cliente vai ser o meu concorrente a partir do momento que eu penso em exercitar todo esse atendimento para superar o que esse cliente está esperando. Então, quando você me pergunta o que hoje chama a atenção do produtor e faz com que ele se engaje nas estratégias de marketing, depende. E eu acho que esse é o grande pulo do gato, porque a gente não pode mais tratar produtor como massa. A gente tem que tratar esse produtor como nome e CPF, ou nome e CNPJ, tá? Então, vai ter produtor que gosta de tomar vinho. Vai ter produtor que gosta de apreciar bons vinhos em bons restaurantes, que gosta de viajar para o exterior, que gosta de jazz. Mas eu também vou ter um produtor que talvez tenha um poder aquisitivo ainda maior que esse, que gosta de tomar Brahma, de assar uma carne bem assada, é a mesma qualidade da sensação. Mas não quer sair de casa, não quer viajar para o exterior. Ele quer contar piada e quer chamar uma dupla de violeiro para tocar no rancho dele. Precisa personalizar as experiências, Exato. Né? Então, Mônica, quando você me pergunta o que engaja o produtor? Engaja o produtor a gente ter relacionamento com ele. Como é que a gente faz esse relacionamento? Não é indo na casa do produtor só quando a gente quer vender. É se fazendo presente na vida do produtor. É estando do lado dele a hora que ele tem um bom acontecimento dentro da propriedade. É convidando ele para estar com a gente quando a gente tem algum bom ganho dentro da nossa companhia. É preparando ele tecnicamente, fornecendo as informações que ele precisa e até ajudando ele a tomar decisões quando ele nos permite ajudá-lo. Sim. Eu acho que isso faz com que ele fique mais próximo e confie na gente. Uma aula, acabamos, obrigada. Foi isso. Nossa Senhora. Espero que você tenha anotado, hein, porque... E eu vou passar depois tem um site que ele pega o vídeo e transforma num documento que você imprime e cola na sua testa. E aprende e não esquece o que a Ana acabou de falar. Sério. Faz total sentido. Porque hoje em dia, acho que o produtor, principalmente falando do produtor, assim, é que nem você falou, ele é muito acessado por muita empresa de diferentes segmentos. Então, você entender a necessidade pontual dele, né? Não tratar todo mundo como um todo, né? E conseguir entregar uma experiência diferente. E acho que a gente chegou até a comentar em outros episódios de que hoje algumas empresas pecam em achar que algumas ações são feitas para a própria empresa, né? Eu acho que vai ser legal, porque eu acho que vai ser legal isso porque eu gosto. Mas não, tem que pensar no produtor, com a cabeça do produtor. Né? Como que ele vai receber essa... mas eu tenho aqui, como a Ana falou, eu vou fazer aqui um jantar com os meus clientes e vou servir esse uísque porque eu gosto. Não, mas tem o meu cliente que gosta de vinho e o meu cliente que gosta de não sei o quê. Então, assim, um exemplo bem básico, né? Falando, mas entregar experiências personalizadas. Né? E uma coisa que também me vem à cabeça, na aplicação prática desse cenário ideal, com certeza, cenário ideal, e muitas vezes é aplicável. Por exemplo, sei de vários RTVs e
enfim, pessoas do comercial que atendem ali um mix de 30 clientes na sua região, tem o potencial de atender 50. Dá para ter esse tipo de informação personalizada desses 50. É diferente de ter de 1.500, né? Para uma única pessoa. Mas, na aplicação prática, a gente precisa de gente para isso, né? Para fazer essa roda girar, a gente precisa de pessoas. De pessoas, não só pessoas engajadas com a empresa, mas pessoas dando o seu melhor e entendendo esse propósito. E aí a gente corta para o nosso interesse específico desse podcast, que é falar de marketing, e a gente vai para o time de marketing. A gente pode fazer muito mais. Nós e a gente que está ouvindo esse podcast também. Mas a gente precisa de pessoas capacitadas, pessoas que queiram, beleza, eu não entendo agro, ou eu não entendo de marketing, como foi seu caso, mas eu vou me dedicar, vou estudar, vou aprender. É habilidade. Entender agro é a habilidade que é ser desenvolvida. Aprender como funciona determinada coisa é uma habilidade. A gente não tem que nascer sabendo. É uma coisa que a gente pode sentar e aprender. Então, por que você acha tão impossível às vezes, né? Mas a gente tem uma escassez gigantesca de profissionais que tenham essa expertise de marketing e de agro, essa aplicabilidade com agro. Isso tanto na hora de contratar um designer, que vai ter essa noção, né, esse feeling da imagem que o produtor vai se identificar. Na hora de contratar um copy, alguém para fazer esse suporte de eventos, enfim, qualquer profissional, inclusive social media agro, que é o que a gente está tentando ajudar a resolver nesse momento. Mas você sente essa dificuldade? Você sentiu essa dificuldade nas empresas pelas quais você passou? Você acha que no interior a gente sofre mais também ou a gente tem mais possibilidades? Eu acho que são 2 cenários diferentes. O sofrimento sempre vai existir, né, gente? Principalmente quando a gente tem a mania do perfeccionismo e de querer entregar sempre mais. Mas a Carol estava falando em algum momento, eu não consegui encaixar, mas eu acho que dá agora. Quando a gente pensa nas grandes cidades, né, nos grandes centros, a gente tem muita mão de obra especializada em marketing, que entende muito da parte técnica e consegue fazer entregas sensacionais pra gente. E é muito legal essas entregas, porque às vezes eles entregam alguma coisa que não tem nada a ver com o agro e é tão batido para os outros setores que a hora que chega no agro o pessoal fala, uau, como eu nunca pensei nisso, é sensacional. Que é o que a Carol estava falando assim, mas a gente vai fazer porque a empresa quer, não porque o cliente quer. E isso acaba acontecendo bastante. Então, eu acho que nos grandes centros a gente tem a dificuldade do conhecimento do agro pela falta de oportunidade do pessoal poder pisar na terra e conversar de verdade com o produtor. Conversar com a RTV, conversar com o agrônomo, entender como é que é a vida real e tirar o bumbum da cadeira, sair um pouquinho do faz de conta para entregar o que realmente é plausível pra gente, que é o que a gente estava falando um pouquinho lá no começo. Então, tem essa dor por causa disso. Quando eu começo a pensar aqui no interior, penso em Luiz Eduardo Magalhães, que é uma grande potência do agro, a minha dificuldade é contrária. Tem muita gente que entende do agro, que convive final de semana com o produtor, que a vida é estar com agrônomos, com RTVs, com pessoas de todos os segmentos do agro, mas não se especializam, não entram nesse circuito, sabe, de fazer entregas de excelência, de qualidade. E eu acho que não é uma dor só minha, viu, Mônica? Essa semana eu me reuni com outros fornecedores, que a gente está preparando o Super Dia, e a gente parou um pouco para conversar a respeito dessa dificuldade de mercado. Inclusive, teve um parceiro que falou assim, Ana, eu tô com um salário de R$10 mil, tô com uma caminhonete para dar para esse profissional, sabe, para fazer X coisa... Eu não acho ninguém. Não tem. Gente, R$10 mil é muito dinheiro. Ganhar uma caminhonete, você não ter que pagar IPVA, não ter que pagar seguro, não ter que pagar manutenção periódica. Como que ninguém fala assim, olha, eu não tenho a formação, mas eu vou estudar, eu vou superar os objetivos e eu vou impactar os seus clientes. E o pessoal simplesmente nem se candidata para a vaga. Eu acho que é uma dor muito grande, não só nem no setor de marketing, tá, gente? Eu acho que é difícil fazer a contratação como um todo. E eu escuto muitas pessoas falarem que
às vezes não se candidatam, tem os dois lados, né? Às vezes você realmente não está preparado para um perfil de vaga, e aí Mas a gente também encontra... não se prepara, Exato. não corre atrás para chegar ao seu momento. Ali dentro das agrônomas, né, a Mônica fez uma pesquisa quando a gente foi fazer o encontro, e muitos relataram isso. Eu me candidato, mas nunca vem a vaga. Mas às vezes você está se candidatando para um perfil, talvez que não seja o seu momento. Mas também tem o outro lado, eu ouço muitas pessoas falarem e falam, nossa, mas não vou me candidatar para essa vaga porque não é meu perfil, eu acho que eu não dou conta. Cara, e eu acho que do que a Ana falou aqui, uma das principais coisas que ficou aqui pra mim ela foi encarar, quando você decidiu virar a chave pro setor de marketing, chegou e falou, eu não sei, mas eu vou me desenvolver. Eu vou fazer o curso, procurei fazer curso, procurou se desenvolver e tal, pra eu ter o conhecimento. Então, acho que falta isso, assim, das pessoas abraçarem essa oportunidade. Também, né? Mas não cai do céu, o conhecimento não cai do céu, né? E além... Desculpa, Mônica, só para não perder o gancho, e além disso, né, tem muita gente que fica chateada aqui na região, fala assim, poxa, com tanta gente pedindo emprego aqui, vocês trazem pessoas de fora para trabalhar, e é justamente por isso. E aí vem outra dor nossa. Não é difícil, não é fácil morar em Luiz Eduardo Magalhães. Às vezes, quando a gente consegue trazer gente de fora para trabalhar com a gente boa, gente especializada, gente que faz a diferença. Às vezes chega aqui e não se adapta ao lugar. E aí a gente perde mão de obra e aí não dá tempo sabe? Nem de repassar o conhecimento. Nem de chorar dá tempo. Não dá. Então ainda tem mais essa frente, porque tem muita gente boa que vem trabalhar com a gente, que não dá tempo da gente... envolver e aí a gente perde profissional. Quando a gente acha, a gente perde. Não sempre, mas acontece com frequência, né? Exatamente. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, e uma pessoa formada em agronomia que está num cargo inicial ainda ali, falando assim, eu não tenho oportunidade, tem muita concorrência, tem muito agrônomo formando. Para os homens, às vezes, é mais fácil, porque eles podem ficar até tarde bebendo, que não é mal visto e tudo mais. E eu queria chegar meu objetivo profissional é chegar num cargo de gerência. E eu gosto muito de marketing. A pessoa falou assim, eu falei assim, olha, o marketing é o nosso caminho mais fácil dentro do agro, minha opinião, tá? Minha opinião, não estou baseando em dados aqui, mas poderia colocá-los também. Para você chegar numa gerência. Por quê? É fácil, perto de uma faculdade de agronomia, é fácil você aprender de marketing. Você consegue, tem cursos rápidos sobre marketing, não especificamente o marketing agro, que é a nossa dificuldade hoje, né? Mas que você consegue aprender as ferramentas, você consegue fazer cursos bons, você consegue aplicar isso rapidamente também. Então, é diferente de você fazer uma faculdade de agronomia que leva 5 anos e você realmente tem muitas etapas que são bem complexas, né? Envolve química, biologia e tudo mais, você precisa entender. Já no marketing, ele pode ser muito mais vivido do que estudado também. Então, poxa, se tu está parado, se tu não está sem fazer nada, mas você tem vontade de melhorar na sua carreira, você começar a se destacar, olha para esse lado, ver se não vai encantar seus olhos também. Porque eu vejo uma oportunidade gigantesca. A Natália, que é minha sócia na Criagro, ela com menos de 30 anos foi CEO da empresa que ela estava, sendo marketing, mostrando resultado. Ok, ela formou nisso. Mas ela formou publicidade e propaganda, mas ela fez CEO interina, depois ela vai brigar comigo, eu não vou explicar direito, mas ela gerenciou a equipe técnica, gerenciou a equipe comercial, gerenciou a equipe de marketing. E quando você entra como comercial, quanto tempo e quanto você precisa provar para chegar a uma diretoria, por exemplo, uma gerência comercial? Então, assim, nós temos um mar verde de oportunidades dentro do marketing agro. É uma área muito apaixonante, é uma área que a gente consegue aprender e desenvolver essas habilidades com rapidez nesse universo que a gente vive. Só que as pessoas precisam ter essa vontade. Sim. Essa vontade de aceitar os prós e os contras de qualquer profissão, né? Assim como o agro, o agrônomo de campo, por exemplo, ele tem que ir para a fazenda, atolar,
Às vezes não tem horário para almoçar, tem que trabalhar final de semana, plantio é qualquer horário, não tem essa questão de horário. No marketing a gente tem essa vivência dentro do agro também. Se tem. Né? Tem muito. Mas eu acho que além do que você falou, Mônica, mesmo que a pessoa não queira trabalhar em marketing, eu acho que o marketing vai ser útil para qualquer profissão. Já é, né? Exato. Tanto a pessoa estando trabalhando ou em busca de emprego, se ela começar a entender um pouquinho da artimanha de marketing, porque o que é o marketing? É o mercado em movimento, é essa servidão para a gente ajudar as pessoas a alcançarem os objetivos. A partir do momento que elas entendem esse gatilho e puxam um pouquinho de ferramenta para o ladinho delas, elas vão performar muito melhor na agronomia técnica, vão performar muito melhor no departamento de vendas, seja no departamento produtivo de alguma empresa. Ela vai acabar entendendo o inbound, o outbound de cada tarefa que ela está fazendo. Então, eu acho que só tem a agregar. E é uma área deliciosa, é uma coisa que a gente come de garfo e faca, sabe? De final de semana, sem muito esforço, como, por exemplo, fazer uma equação que dá 3 folhas de caderno. Né? Mas que você gostava também, então. Mas além Saudades, disso... mas nem tanto. Só que não. Além disso, a pessoa, essa profissional que aproveita essas ferramentas de marketing no seu trabalho diário, seja qual é a sua área dentro do agro, ela ainda consegue se tornar uma pessoa mais bem percebida pelo mercado, porque ela começa a entender o quanto ela precisa mostrar o seu trabalho além de fazer. Né? A gente gera valor para o nosso negócio pessoal, para o nosso trabalho, seja CLT ou PJ. A gente tem que gerar valor no que a gente faz e não esperar que os outros vejam valor no que a gente faz. Né? A gente tem essa responsabilidade nossa. Nós precisamos gerar valor para o que a gente está fazendo. E não esperar assim, espero que a Ana não é doida, ela tá vendo, né? Que nem aquele meme, ela tá vendo, ela não pode ser. Não, talvez ela não tá vendo o valor que você não tá mostrando, você não tá compartilhando todos os seus resultados com o seu líder. E aí, eu acho que você tocou num detalhe muito importante, que é uma grande deficiência do agro, né? Todo mundo fala de marketing, mas vamos desmembrar um pouquinho o marketing para comunicação. Desde o dia que eu comecei a falar de agro, eu já ouço todo mundo falar à torta e à direita que a comunicação é um problema generalizado no agronegócio. A pessoa pode nem saber o que ela está falando, mas ela decora que essa é a frase certa para ela entrar em qualquer roda de conversa. E o duro é que as pessoas estão certas quando elas falam isso. Quando a gente está falando do patrimônio pessoal, né? A gente está falando sobre a imagem que a pessoa vai repercutir a partir do momento que ela começa a conhecer algumas ferramentas, a gente pode ir para o step básico, que é a própria comunicação. Eu acho que a partir do momento que o profissional, independentemente do setor, entende que a responsabilidade da comunicação é do emissor e não do receptor, ele acaba assumindo a responsabilidade de todo o impacto pessoal e profissional que ele está exercendo sobre alguma organização. E aí eu acho que quando a gente pensa em comunicação, inicialmente a gente começa a pensar em português. Vários currículos chegam para mim e o perfil chega que o português é intermediário para trabalhar no marketing. Gente, como? Português intermediário? Exato. Não é inglês, é o português. Exato. Meu Deus. Aí eu analiso e penso, Eu buguei. Pera. Tá. A gente não se formou no ensino médio no Brasil. Mas vamos pro próximo step, né? Aí a hora que a gente vai pro próximo step e acaba entrevistando, porque o currículo é interessante, mas o português tá intermediário, você fica com uma pulga atrás da orelha. Você fala assim, mas como, gente? Não, vamos lá. E aí você acaba entendendo que o profissional ele é muito bom tecnicamente. Ele consegue fazer um copy, ele consegue converter, ele consegue dar buzz nas redes sociais, mas a hora que ele vai conversar com você e te reportar determinado tema, ou falar para você que ele está esperando alguma coisa da organização, ou está esperando alguma coisa de você, ele fica fazendo círculos em torno de círculos e ele não consegue chegar. E é um profissional de comunicação. Que não sabe se comunicar. Exato. Então, comunicação interpessoal, gente. Exato. É então, mínimo, digamos assim, né, para entrar no mercado de trabalho. Pois é. E se a gente vê que isso está acontecendo dentro do marketing, muitas vezes com profissionais gabaritados, quiçás, gastando português, quiçás, com outras áreas. Português avançado. Então, acho que quando a gente começa, né, desmembrar, primeiro,
a pessoa precisa se comunicar bem, entender que a responsabilidade da comunicação é dela. Como que ela faz isso? Lendo. Claro que tem as regras gramaticais e tudo mais, mas é leitura, interpretação de texto para ela conseguir, inclusive, ter um vocabulário mínimo, não estou nem dizendo vasto, um vocabulário mínimo para ela conseguir persuadir as pessoas, porque trabalhar no marketing é uma grande arte, que a gente não chefia a companhia toda, mas a gente tem que fazer com que eles façam o que a gente precisa que eles façam, dando o máximo de si, como se eles fossem donos daquele projeto. Quase parafraseei Peter Drucker aqui. Por pouco, não sou processada. Mas dê os créditos, já não é plágio. Mas assim, ó, eu honestamente acho que esse é o primeiro passo, quando a gente pensa em marketing em relação ao patrimônio pessoal. O segundo passo, que inclusive eu conversei hoje com a minha equipe. Vira e mexe, eu falo para minha equipe, vocês são analistas, então analisem. Executem, façam, tragam a solução e pensem. Vocês também estão autorizados, estão convidados e provocados a darem ideias incríveis. Eu espero que a próxima roda gigante seja de vocês. E toda vez que eu estou conversando com os outros departamentos, ou eu mando aqueles e-mails corporativos, eu sempre abro parênteses assim, para todos. Por favor, fiquem à vontade para sugerir. Quando eu vou conversar com o departamento de vendas, ou eu vou conversar com o departamento que tem uma interface maior com o cliente do que eu, porque eu não tenho tempo de ir para campo mais, eu falo assim, você que entende mais do cliente, o que você pode me trazer de input para eu ser mais assertiva? Então, esse lance de criatividade, esse lance da experiência, eu acho que está no segundo step, tanto para o público interno quanto para o público externo. A gente tem que criar boas experiências internamente, para o nosso público interno entender o que é uma boa experiência e ter a vontade de ocasionar isso para o público externo. Acho que faz todo sentido, porque quem não sabe o que não pode esperar replicar alguma coisa tão legal. Então, a gente tem que ajudar eles a entenderem tudo o que é possível dentro desse mercado e dentro do business que a gente tá. E aí vem mais um monte de coisa que eu vou acabar me perdendo aqui. E legal levantar isso, porque assim, a gente falou em vários episódios, a gente vem falando muito de marketing de comunicação externa. Como que a gente se comunica com o produtor, como que a gente alcança ele, onde que ele tá, se ele tá no digital, se ele não tá. Mas é legal virar esse olhar para dentro de casa, porque faz total sentido. Primeiro, a equipe precisa tá engajada e tá aberta ali, principalmente a equipe de marketing. E todo mundo ali, a gente falou também em outros episódios de que o marketing, ele não é só comunicação, ele não é só propaganda. E tem que estar, na verdade, em contato com todo mundo. Inclusive, o comercial tem que fazer um pouco de marketing e o marketing tá próximo do comercial, porque é dali que vem a informação, né? Então, se essa equipe interna ali não tá, bem engajada, não tem essa troca, muito dificilmente vai externalizar. Ou se a empresa só ter essa visão de fora, de comunicar para fora só, e o colaborador fica descobrindo o post pelo Instagram do que aconteceu da empresa, isso não passa a mensagem, Acaba que ele lá na ponta que está atendendo o cliente, ele vai ficar até, sei lá, emburrado com a equipe, com a empresa, falar, eu não vou compartilhar isso aqui porque ninguém me falou, ninguém me passou, E outra coisa que acontece, e isso acontece muito, A exceção é a equipe bem informada com as ações de marketing da empresa. Já aconteceu de eu acompanhar um cliente o cliente produtor rural, estava na fazenda e ele recebeu um presente muito legal da empresa. Aí chegou o RTV dessa empresa, outro RTV, e aí o cliente falou assim, nossa, arrasaram no presente, muito legal. E o RTV ficou assim, cara de bunda, porque ele não sabia do que se tratava. Então, o cliente era daquele RTV, mas ele não fez parte do processo de uma coisa boa. Imagina de uma coisa, de coisinhas menores. Então, entender esse colaborador, seja de uma fazenda, seja de uma empresa, marca, é muito importante de que eles são nossos primeiros parceiros, eles são nossos primeiros clientes. E, principalmente, a pessoa que está responsável pelo marketing internamente, que nem sempre é o marketing, pode ser várias outras pessoas dentro da empresa, de entender que isso que você falou, Ana, a responsabilidade da comunicação é do emissor, é de quem fala. Então, se eu quero que você
dê uma experiência de Outback para o nosso cliente, eu preciso garantir que você sabe o que é isso. Exato. Porque talvez você nunca pisou no Outback, você não faz ideia do que eu estou falando e você vai concluir com as suas próprias experiências que a experiência Outback é dar a mão quando chega. Então, assim, é uma mudança de chave. Não, de chave não, nem, enfim, tô bem sem criatividade. Cultura. Mas assim, acho que é mais que isso. É realmente uma mudança que pega seu cérebro, vira, parece que bota a areinha cair de novo, né? Para funcionar novamente, porque isso muda tudo. Pois é. Baita traição esse case que tu contou aí, hein? Meu Deus do céu. Olha, esse cara deve ter ficado desmotivado nível 10. Nossa, assim, imagina. Eu me senti mal. E a gente fez recentemente uma consultoria, né, para uma empresa do agro também, em que eles nos contrataram, né, Mônica, para fazer melhorias dentro do marketing voltado para comunicação mesmo e tudo mais, e criar junto com eles valores, missão e tudo mais. Eles não tinham essa plataforma de marca ainda. E a gente daí, beleza, primeira coisa que a gente fez foi escutar a equipe, né? E a gente descobriu que a equipe estava totalmente desmotivada. E era um dos pontos de dor dos donos, de que a equipe não era engajada, eles faziam uns postzinhos lá, ninguém nem curtia, nem a própria equipe curtia. Nossa, mas não faziam nada, não produziam conteúdo, né, a campo para estar publicando ali. E aí a gente foi descobrir, escutando os colaboradores, de que eles estavam super desanimados a ponto de reclamação de que, nossa, o lugar que eu trabalho aqui tá caindo, tá? É muito velho, precisa de uma reforma. Parede branca sempre, né? Nem aguento mais olhar pra cara de ninguém. Então, assim, coisas assim que precisam ser trabalhadas internas que talvez são simples, né? E eles fizeram lá, depois, né, passaram por toda uma reestruturação de marca e tudo mais, fizeram uma super parede lá engajada, que tinha os valores deles. Super criativa, bem legal. Que dá um gosto de você trabalhar olhando, sabe? E assim, às vezes falta escutar dentro de casa, né? Escutar e mobilizar os setores responsáveis, né? Tipo, poxa, vamos mobilizar o RH aqui para essa satisfação? Tem muita coisa acontecendo aqui. Então, por isso que a gente fala assim, o marketing é a empresa toda, sim. Porque o marketing, ele leva informação ou pega informação do comercial, do RH, do pós-venda, da gestão de crise, sei lá, tudo, né? Isso. Eu acho que se a gente parar para pensar, a comunicação, a gente pode denominar como motivação também, né, gente? Porque é bem o que você está falando, Carol. A partir do momento que o colaborador, ele sente que ele é ouvido e ele sente que ele recebe a informação adequadamente, ele fica mais motivado em trabalhar naquela companhia. E por incrível que pareça, a maior parte dos colaboradores, quando não descobrem o que está acontecendo, eles acham que está acontecendo um segredo, né? É uma cúpula do... Não, mas por que não falaram para mim? Não, mas por que eu não sei? Não, mas fica fazendo segredo. Estão querendo me mandar embora? Isso porque, tipo... Exato. E aí, a hora que a gente muda o holofote para cima, assim, ó, a pessoa que tá lá em cima, às vezes ela tá tão atribulada, ela tá correndo atrás de tantas coisas grandiosas que simplesmente passa. Passa pelo dia e ela esquece de falar um detalhe que faz totalmente diferença. Então, acho que a gente tem que analisar isso também. Tanto os gestores têm que entender a dor de quem está aqui embaixo e as pessoas que estão abaixo dos gestores têm que entender também esse déficit, porque, querendo ou não, ninguém nasce pronto para ser gestor. Não. Ninguém nasce pronto para estar na liderança e a gente tem uma curva. E essa questão de comunicação é um aculturamento que a gente sabe que não existe no agro e que a gente sabe que está se desenvolvendo. Porque já falaram tanto que é impossível as pessoas estarem paradas. Então, a gente sabe que está acontecendo uma movimentação, mas como toda grande mudança, as coisas levam um tempo para acontecer e acontecer perfeitamente, sabe? E ser visíveis também, né? Exato. Lá na AgroSul, o que a gente começou a fazer há 6 meses? Não é a solução, não é a galinha de ovos de ouro, mas a gente já percebeu que começou a modificar um pouquinho as coisas. A gente criou um Fique Informado. O que a gente faz? O marketing vai atrás de todos os gestores. O que aconteceu esse mês? O que o seu departamento fez de legal? Tem alguma coisa legal que você quer comunicar? E a gente fica no pé de todo mundo porque não tem a cultura deles dar um input pra gente. Então, a gente vai atrás mesmo. A gente compila
tudo de todos os departamentos. Aí a gente diagrama tudo e manda para todos os colaboradores, manda imprimir e colocar nas oficinas. Legal, Ou seja, isso. vão fazer alguns meses que a gente está garantindo que o básico do básico todo mundo está sabendo. Sim. Qual que é o próximo step em relação a isso? O próximo step é quando a gente começar a fazer com que todo colaborador se sinta co-criador de tudo que a gente faz. Porque quando a pessoa acha, quando ela sente, quando ela entende que tem um dedo dela lá dentro, a pegada é diferente. O brilho nos olhos muda. Voltando a dar mais um exemplo de Disney, né? A nossa direção teve o Dealer Meeting agora no final do ano e, pasmem, eles fizeram a reunião dentro da Disney. Olha que sensacional. Caramba. Porque o nosso foco realmente está dentro de experiência. E a gente sabe que a Disney, em relação, quando a gente fala dela corporativamente, ela é a number one. Sim. Então, se a gente quer ser bom, então vamos aprender com os melhores. A direção foi para lá, trouxe várias histórias pra gente, sabe? Várias práticas que eles fazem e a gente ficou super empolgada de replicar muitas coisas simples aqui que já vão surtir resultado. E eu tratei de ir atrás de literatura, já que eu não fui convidada, né, da Orlando. Mas talvez ano que vem. Mas eu tratei de consumir conteúdo para eu conseguir conversar com esses diretores quando a gente for realmente fazer essa reunião de alinhamento e eles trazerem coisas pra gente. A Disney, ela acredita piamente nessa cocriação e nesse brilho nos olhos dos colaboradores. Então, uma história muito interessante que eles trazem é que o Epcot, que foi, eu acho que o 4º parque que eles fizeram, ele teve data marcada de nascimento. Foi o primeiro parque que teve data marcada de nascimento. Os executivos falaram assim, ó, o Epcot vai nascer no ano de 1991. Partiu. Aí começou a contratação das corporações, a mão de obra e tudo mais. E aí a Disney ficou muito preocupada, porque ela falou assim, olha, como é que a gente vai fazer para garantir que eles vão entregar no prazo, que eles vão entregar com a qualidade que a gente espera e que eles coloquem coração? Porque Disney é um mundo de magia e eles não são os nossos colaboradores. Então, a gente não consegue interferir no jeito que as construtoras, né, lidam com seus funcionários. Mas espera aí, a gente pode fazer diferente. Um domingo por mês, a Disney decidiu montar uma lona de circo gigantesca dentro do Epcot, do meio para o final da construção desse parque. E detalhe, esse parque, lá na década de 90, foi a construção mais cara do mundo. É óbvio que hoje, com tanto shake árabe, a gente tem construções mais caras, sim, mas para a época, foi a construção mais cara do mundo. E eles estavam muito preocupados com o prazo. Existiam investimentos altíssimos envolvidos nisso. Mas eles decidiram parar um domingo por mês, montar uma lona de circo gigantesca, mandaram fazer uma maquete num tamanho estratégico para que todo mundo pudesse ver como o parque ia ficar nos finalmente, e eles convidavam todos os operadores, toda a mão de obra envolvida e suas famílias para um piquenique que servia cachorro quente, pipoca, finger food, sabe? Para passearem no parque e os pais terem a oportunidade de falar para o senhor, ó, esse daqui é a responsabilidade do papai, então é o papai que está fazendo isso. Ou quando uma pessoa levava a mãe e o pai dele, né? Porque tinha gente que não tinha, falava assim, ó, mãe, pai, isso daqui é minha responsabilidade, eu também sou responsável pelo parque da Disney. As famílias saíam de lá com os olhos cheios de energia, as pessoas se sentiam muito orgulhosas daquilo que elas estavam fazendo. Isso fez com que eles entregassem o parque antes da data, com uma qualidade gigantesca. Por quê? Porque a Disney conseguiu, dessa maneira, fazer com que eles se sentissem co-criadores do parque. Mas, na verdade, eles estavam fazendo o que eles estavam recebendo para fazer. E nada mais do que isso. E foi uma coisa fantástica. E isso está sendo estudado até hoje. A gente está em 2024. Sim. Eu acho isso incrível. Então, quando a gente traz, né, mais esse caso de sucesso aí do número 1, a gente fala, legal, fazer um jornalzinho para comunicar para todo mundo o que está acontecendo já ajuda a não acontecer o que aconteceu com a CRTV aí, que você contou, que foi extremamente traído. E não é entregar só a experiência pro cliente, é pro colaborador também. Exatamente. É para quem constrói, né? Fazer com que cada item ali, como foi, por exemplo, esse caso que você contou da Disney, tinha assinatura de uma pessoa. De um CPF, né? Exatamente. E não de uma carteira de trabalho. Isso muda tudo. Muda. E isso gera história, gera experiência. Pode ter certeza que essas pessoas estão passando de geração para geração, que foi meu avô, meu bisavô que fez. Eu nem sei se dá tanto tempo de ser bisavô, mas assim, e vai passando e é uma coisa interessantíssima. Bem interessante. Sabe uma coisa, agora falando a grosso e Disney,
Você falando, me veio esse insight de que na Bahia Farm Show desse ano tinha lá roda gigante, várias coisas. Sabe aquela... Nunca fui pra Disney ainda, né? Irei um dia. Mas sabe aquela sensação que você vê as pessoas postando sorvete da Disney? Picolé da Disney? Eu me sentia assim com o café da Havana, na AgroSul. A gente ia lá pra isso. E tirava foto do café e falava, vamos tomar esse café. Do café na frente da roda gigante. Exato. Então, assim, é muito adaptado. Realmente, você bota essa ideia aqui na mesma concepção, mas é algo diferente que você... uma coisa que não é algo que você vende, mas é a experiência que liga a marca, né? Sim, Mônica, eu acho importante também até pegar esse gancho que você trouxe, porque não é uma coisa que a gente vende, é uma coisa que a gente gasta. Sim. E é uma coisa que nem todo mundo entende. Tá? Ou vê valor, né? Exatamente, porque assim, quando a gente sentou com o Chico para vender a ideia da roda gigante, falou, Chico, quero trazer uma roda gigante pra Bahia Farm Show. Oh, você tá maluca, a gente vende trator, volta pra terra. Aí eu falei, não, calma. E conversar com o Chico é igual tá no Shark Tank, né? Você tem 5 minutos antes que ele pegue o celular. Me convença. Não, é assim, ó. Se um dia eu sair da AgroSul, eu tô preparada pra trabalhar e pra enfrentar qualquer coisa, porque o Chico é um baita desafio. E aí, super rápido, o Chico falou, não, Chico, mas espera aí, você nem me deixou explicar. Pensa só, uma roda gigante, o cliente no centro. Cada cabine da roda gigante é um produto ou serviço que a AgroSul oferece, vai girando em torno do cliente, ciclo a ciclo, sabe? Aí ele parou. Opa, talvez faz sentido. Vou pensar. E aí, uma das coisas que foram muito discutidas, quando a ideia criativa estava ganhando espaço de quase ser aprovada, foi, tá, mas quanto que eu vou vender a mais com isso? Nada. Você não vai vender nada a mais, porque a gente vai colocar uma roda gigante lá. Tá, mas quanto tempo eu vou ter esse retorno? Incomensurável. Mas calma aí, você é gerente de marketing, você não consegue fazer uma análise de em quanto tempo eu vou ter o retorno desse investimento gigantesco que você está me propondo? Não, isso é incomensurável. Isso daí é brand awareness, gente. Isso daí a gente está falando das sementes do amanhã, que é como a gente começou a chamar os sucessores, né? A gente vai provocar boas sensações, bons sentimentos de quando a criança entrou com o vô, com a avó, com o pai, com a mãe na roda gigante na Bahia Farm Show de 2023, e a maior parte das crianças que andaram naquela roda gigante, eu tô falando de crianças até 17 anos, porque a gente ficou comunicando do que se tratava. Levanta a mão quem já brincou com a roda gigante. E assim, ó, sei lá, 10% já tinha andado de roda gigante. Então, assim, para muita gente foi a primeira sensação de estar lá em cima, de ver o pôr do sol maravilhoso que é de Luiz Eduardo Magalhães. Então, a gente fixou a marca no coração das pessoas, do mesmo jeito que você está me falando da Havana, de tirar a foto como se você estivesse na Disney. Sim. É um café que a gente pode tomar ali na esquina da Avenida Salvador e não tem fila. E você não precisa ficar fazendo cara de gentil, porque é só você pagar lá os seus R$9 e você pega o café e tá tudo bem. Você não precisa ser simpático com ninguém. Né, pra estar ali. E lá ninguém tira foto. Por quê? Porque a experiência, é toda essa ambientação do local e de trazer coisas que não estão relacionadas ao agro. Se a gente tivesse colocado uma roda gigante e um café numa AgriShow, que é a maior feira agro da América Latina, não ia ter feito metade do sucesso, porque lá eles têm acesso à roda gigante todos os finais de semana e eles têm franquias no mesmo nível ou maiores que a Havana do mesmo jeito. Então, assim, eu acho que aí tá uma outra coisa, né, que você falou que às vezes falta um pouco das empresas de perceberem é que nem tudo gera venda, né? Nem todas as ações de marketing, claro que esse talvez gere lá na frente, né? De ter uma percepção de marca, de ter uma valorização ali. Mas não é o KPI, não é o objetivo daquela ação. Então, eu sinto, assim, em algumas situações, dificuldade dos donos das empresas de entenderem que o marketing também precisa de ações voltadas para a força da marca, para a valorização, que aquilo ali, que senão não precisa, senão sempre a gente vai ter o mesmo questionamento, mas e aí, quanto que isso vai me retornar? Sim. Talvez não vai retornar em nada, né? Nunca vai fazer mas algo, não vai retornar um valor monetário, assim, mas vai retornar na percepção da marca, na força dela, Sim. né? Até mesmo, às vezes, essas métricas que a gente usa para avaliar, por exemplo, um evento.
A gente até participou de uma palestra muito legal, o finalzinho da palestra muito legal, que a gente conseguiu pegar lá no RD Summit em 2023, que o resultado do evento ele não pode ser mensurado, e muita empresa do agro faz isso de forma errada, é mensurado somente com as vendas no evento, porque os relacionamentos que começaram ou se intensificaram naquele evento pode gerar vendas no período de 1 ano, por exemplo, ou de 2 anos. Qual é o período que o produtor costuma trocar de máquina ou comprar uma máquina nova? Então, talvez não seja todo ano que ele vai fazer aquilo, como ele vai fazer talvez com um carro, se ele tiver condição. Mas aquele investimento no evento, onde ele teve uma experiência, onde ele teve um momento de conversar, onde ele encontrou os amigos, onde ele viu formas de negociação, onde ele teve um contato mais próximo com o vendedor, gerou uma venda, facilitou uma venda que aconteceu muito tempo depois. Isso é venda que foi gerada por esse evento também. E é aquilo que a gente falou anteriormente, é relacionamento. É relacionamento. E uma coisa que aconteceu muito legal na feira foi que chegou um cliente para o Chico, um cliente representativo, olhou para o Chico e falou assim: nossa, Chico, como o nosso stand está bonito esse ano. E aí a gente começa a pensar, o cliente falou assim: o nosso stand está bonito. Então, imagina o nível de relacionamento que esse cliente tem com a AgroSul, de chegar e se apropriar daquilo que está acontecendo. Sim. E aí, para as outras pessoas que não são clientes, porque querendo ou não, a gente não impacta só cliente, a gente impacta a comunidade. E isso impacta secundariamente o cliente, porque está todo mundo vendo o que está acontecendo. Essa semana eu estava conversando com um dos sucessores, com o Everton, e aí ele falou assim: o que a gente vai fazer com a roda gigante ano que vem? Vai ter? Não vai ter? É uma Essa é a questão. E é uma incógnita. Ou será que vai ser uma montanha-russa agora? e é uma incógnita pra gente. Daí a dificuldade, né? Porque a gente sempre agora tem que esperar uma coisa melhor, surpreender. sempre. Mas aí eu falei assim: Everton, fala pra mim qual que é o seu conceito, as suas experiências, traz pra mim, né, o que você tem de AgroSul. E a resposta dele pra mim foi fantástica. Ele falou assim: eu não sei o que você vai fazer, eu não sei o que você vai trazer, a única coisa que você tem que pensar é que a AgroSul sempre dá um presente pra feira, todos os anos. Se não é a roda gigante, é o trator, é o trenzinho que a gente fez, e aí ele foi citando outras coisas. E essa perspectiva de fazer a diferença na história da feira Bahia Farm Show, porque a AgroSul começou junto com a Bahia Farm Show. O Chico fez parte do comitê que mudou de AgriShow, porque chamava AgriShow aqui, e mudou para Bahia Farm Show. Então, assim, ó, as histórias elas chegam a se misturar. A gente às vezes não sabe nem descolar e falar o que é CNPJ e o que é CPF. Então, a partir desse momento, a gente começa a entender que esse brand awareness, essa presença de marca, é muito importante não só para vender, mas para fazer o relacionamento que vai gerar repercussão no restante da comunidade. Exato. Gente, é impossível terminar esse podcast. Não, vamos... Quem tá ouvindo, que lute, porque assim, não tenho condições de dizer, olha, tá acabando. Vamos ter que fazer uma parte 2, que tem muita coisa pra falar ainda. Nossa, vocês estão me elogiando tanto que eu vou pedir um cargo de diretoria. Aproveita agora, ó, faz um corte. Mas são insights legais de trazer. Como é gostoso falar sobre isso, né? De vivências, assim, e não só coisas que deram certo, mas coisas também que deram errado, o que funciona, o que não, né? Então, acho que assim, acho que é o principal objetivo aqui dentro do podcast e do Criagro, de hoje poder facilitar e comunicar para quem está começando, principalmente falando, né, de social media agro, de pessoas, o que pessoas vivenciaram, e de coisas para quem está começando para ser mais fácil de começar, né? Por onde começar, né? Então, assim, vamos caminhar para o final realmente do podcast. Gostaria que você fizesse 2 coisas para a gente encerrar. Primeiro, quais seriam as habilidades que você esperaria de alguém que você pudesse contratar como social media agro para te ajudar? Quais seriam as habilidades que você gostaria? Comportamentais, técnicas. E, no final, você deixar seu último recado, sua dica, sua sugestão, sua melhoria de vida para quem está nos ouvindo. Nossa, que difícil, né, gente? Meu Deus do céu, eu tinha que ter feito lição de casa. Vamos pensar.
Pode pensar. Não, mas eu vou conversar uma outra coisa enquanto isso, Tá bom. então. Uma coisa que eu fiquei assim, eu falei assim, eu não vou comentar isso, perdeu o time, mas voltou. Uma coisa que é um grande desafio por exemplo, a Ana entrou, e isso acontece com muitos gestores de marketing, e isso acontece com muitos profissionais de marketing. A Ana saiu da cidade onde ela conhecia as coisas, onde ela conhecia as pessoas, os fornecedores, para ir para uma cidade nova, que é muito comum quando a gente trabalha dentro do agro. Ela entrou para uma empresa que tem um peso e uma história que não é chegar e fazer tudo diferente, e sim fazer algo que faz sentido para essa empresa, ao mesmo tempo que faz diferente, e entender o contexto organizacional desse ambiente. Porque, assim, a gente tem os líderes, tem aqueles cujas opiniões têm um impacto maior, tem a hierarquia que a gente precisa respeitar, tem o entender como as pessoas funcionam internamente dentro da empresa. Isso muda de empresa para empresa. Isso muda de cidade para cidade, muitas vezes até mesmo de unidade para unidade na mesma empresa. Então, você fez isso e você se adaptou. Né? Eu acho que essa adaptabilidade, antes de você responder, caso você tenha pensado, mas assim, para qualquer profissional, especialmente para o social media agro, que é o que a gente tenta ensinar hoje, essa adaptabilidade de você entender quem é o seu cliente de agora, qual é o seu contratante, né, de agora, como ele pensa, como pensa o cliente dele e como você precisa agir para que tudo funcione com esse cliente, seguindo sua metodologia, é essencial. Porque senão a gente entra numa montanha russa de emoções de não saber lidar com uma pessoa que tem um perfil diferente do nosso. Ou do que a gente está esperando, né? Perfeito, não sei porque você me perguntou. Sua Porque... resposta tá maravilhosa. Eu não faria melhor que isso, né, Carol? Não preciso fazer melhor. Não, eu não preciso fazer melhor, verdadeiramente. Tá bom, pode ser a última resposta, Pronto, então. contratada. Eu acho que... Eu nem vou responder. Tá ótima a sua pergunta. Inclusive, depois você escreve para mim, você me apresenta o aplicativo, que eu vou colocar na vaga em aberto lá na companhia. Pré-requisitos. Exato. Eu não preciso nem pensar. Mas eu acho que o que eu sugeriria para alguém que está entrando? É essa a pergunta, né? Quem está entrando? Leitura. Porque a gente não tem tempo suficiente para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E está acontecendo muita coisa simultaneamente no mundo do agro. No mundo todo, né? Mas o nosso foco é o agro. Então, assim... E a gente passa por isso continuamente, né? Eu tenho 3 eventos acontecendo ao mesmo tempo. Eu tenho que escolher para qual que eu vou. E são eventos nossos. E aí tem que dividir a equipe. A gente não consegue estar no mesmo lugar. Então, assim, ler traz muito caso de sucesso, faz a gente expandir a mente, faz a gente não só pensar fora da caixa, mas chutar a caixa para longe. E a partir do momento que você lê, você tem que começar a executar. Se não der para executar, porque não é todo mundo que tem a oportunidade de executar, não é todo mundo que tem um chefe visionário igual o Chico que aceita uma roda gigante numa Bahia Farm Show. Com 5 minutos de defesa. Exatamente. Então, assim, leia mais um pouco. Se não der para executar, converse sobre o que você leu. Porque a partir do momento que você está conversando, você está materializando aquelas ideias que você teve. Se você não conversar com ninguém, isso daí vai ficar numa caixinha guardada dentro de você, que dificilmente você vai conseguir trazer à tona na hora que você precisar, num momento de tensão. Porque marketing sempre é tensão. Ou faça a tarefa de casa, aplique, né? Nem que seja para você ali, mas não deixe de mundo praticar. Imaginário. Exatamente. E com esse monte de leitura, o que eu tô querendo dizer? Você não precisa ler Kotler. Não tô falando mal de Kotler, marqueteiros, por favor. Mas assim, você pode ler vários outros temas, porque eu acho que a cereja do bolo, o que eu ando ouvindo, né? Fui para o Congresso das Mulheres do Agro, participei de vários treinamentos da John Deere, que trouxe várias personalidades para falar para a gente de tecnologia, de atualidade. Eu acho que o que eu tiro de tudo isso é que para a gente gerar experiência para o nosso produtor, já não tem mais tanta coisa para fazer de revolucionário. O
que a gente pode fazer é aproveitar coisas de outros segmentos que as pessoas não estão acostumadas e trazer para cá. Então, nesse sentido, você não precisa ler um livro de marketing, você pode ler um livro de filosofia, Sim. você pode ler um livro de comportamento humano, você pode ler um livro de engenharia, de estatística. Tem um livro, inclusive, que eu ando aconselhando para todo mundo que eu converso, chama Como Mentir com a Estatística. Esse livro, ele foi traduzido para trocentas línguas diferentes e a gente não altera nenhum número, mas graficamente a gente consegue fazer a venda que a gente precisa com esses números. Então, poxa, mas a pessoa é de marketing, normalmente que é de marketing nem gosta de número, mas de repente, a partir do momento que ela entende que dá para fazer isso, pum! Expande a mente dela, vira ela para uma outra direção e ela traz a solução que ela não estava conseguindo encontrar só dentro do mundo marqueteiro. Eu acho que a sua mensagem final tem que ser uma lista de livros, por favor, fique à vontade. Não tenho uma lista de livros, mas eu acho que eu tenho uma Bíblia de 314 páginas que chama O Poder do Hábito. Eu amo. Não é autoajuda. Paixão. Eu não, juro, leiam pra quem esse não livro. conhece, eu já li né? 3 vezes. É muito bom. Eu amo. Ele traz... Mônica, fala aí do livro. Eu tô falando mais que você me ajuda. Não, por favor, Pronto. fala. Você é a nossa convidada. Não, mas é um livro, assim, que transformou. Eu sempre fui muito... Isso, assim, nasci com isso. Não sei te dizer como, mas eu sempre fui... Procrastinei muito. Quando dava meia hora para entregar alguma coisa, eu fazia algo incrível. Mas naquela pressão, aquela agonia de você fazer nos últimos 30 segundos, né? E isso era um hábito que eu queria mudar, mas é muito difícil você mudar um hábito. Aí tinha aquele negócio de 21 dias, muda hábito. Aquilo nunca funcionou para mim. O dia que eu li, primeiro que assim, ele não é um livro chato. Eu não gosto de livro chato, nunca gostei. E olha que eu leio todos os dias, até quando eu tô bêbada eu leio à noite antes de dormir, porque é o meu hábito. Mas quando eu li esse livro, eu entendi, porque é uma história, tem um storytelling maravilhoso no livro, eu entendi o que eu precisava fazer para mudar os hábitos que eu não gostava em mim. Claro que tem toda a dificuldade de você ser um ser humano com emoções para fazer isso, mas mudou muito. E eu amo ler. Toda vez que eu leio, eu vejo ele em outro ponto de vista. Tem muitos cases que são interessantes de você ver, poxa, como eram as linhas do metrô que ninguém se entendia, botou cor, começou a entender. É incrível. Posso contar um caso? Por favor, a gente claro. tem tempo? Não, tem é um livro gigantesco. Você pode... então... Primeiro que não acaba com a história do livro. E segundo, a gente tem tempo. O tempo é nosso. Então... Nosso podcast. A gente faz que... Então tá ótimo. Vamos começar de novo agora. Vamos lá. Não, mas é bem rápido. E é um que eu gosto particularmente, porque é comportamento humano. E marketing é comportamento humano puro, né? Sim. É da Bayer, o caso. A Bayer lançou um produto que eu não vou me lembrar o nome agora e não vou nem me estressar tentando lembrar, que foi um cientista que por acaso estava fazendo hora extra, acabou descobrindo a fórmula de um produto que tirava o odor do ambiente, tirava o mau cheiro do ambiente. E eles acharam isso revolucionário para a época, sabe? Então quer dizer que os fumantes poderiam usar no ambiente. Eles fizeram muitas pesquisas antes de fazer o lançamento desse produto no mercado. Eles, inclusive, entrevistaram uma guarda florestal que passava muito tempo com gambá, com guaxinim, e ela relatou que ela tinha dificuldade de se relacionar, de arrumar namorado, por causa do cheiro dela, que já tinha virado o cheiro da casa dela, que era o cheiro do carro dela. Ela tinha um cheiro muito ruim, hormonal desse animal, e ela não conseguia namorar, isso frustrava ela. E eles fazem um levantamento de dados, eles fazem uma pesquisa séria antes do lançamento desse produto, que eles tinham em mente que era revolucionário. Com base nisso, eles fizeram uma baita campanha publicitária, indoor e outdoor, né, televisiva, rádio, tudo na época, falando que esse produto, ele estava chegando para tirar o mau cheiro da sua casa. E eles gastaram uma nota com isso. Resultado, não vendeu nada. Eles ficaram descrentes em relação a isso, mas como? O nosso produto é maravilhoso, a gente não tem concorrente, é uma baita inovação. Como que não vendeu? Quando eles foram analisar o comportamento humano, ninguém quer reconhecer que a sua casa é fedida. E se a sua casa é fedida, você já está acostumado com o fedor da sua casa, você não percebe que ela é fedida. Exatamente. Mas eles estavam com um baita produto e eles tinham gastado muito dinheiro com a patente, muito dinheiro com o estudo. Então, o que eles fizeram? Eles mudaram a jogada publicitária. Eles botaram um cheirinho de lavanda, botaram um cheirinho de morango, de jasmim lá e falaram assim, ao invés de tirar o fedor da sua casa, deixe sua casa mais cheirosa. Sim.
arrebentou de vender. E esse é o antecessor do Bom Ar que a gente tem hoje, que vem da Bayer, inclusive. Ou seja, a partir do momento que a gente entende o comportamento e os hábitos humanos, por isso que vem o poder do hábito, né, amor? A gente aplica muito para nossa vida, né, para nossa rotina, mas para o marketing, para quem lida com publicidade e propaganda, é fantástico, porque ele traz vários exemplos como esse de coisas que deram e, como você falou, não deram certo. Então é incrível, eu super recomendo esse. E tem mais um livro do Jung que fala O Homem e Seus Símbolos, que fala especificamente sobre comportamento humano. Eu acho que qualquer profissional de marketing tinha que ler esse livro, porque, querendo ou não, a gente trabalha com humanos. E a partir do momento que a gente entende o comportamento deles, a gente consegue sair do 0 a 0 e começar a dar um pouquinho de resultado. E o que você estava lendo da Disney, como é? O Jeito Encantado? Bastidores da Disney. Bastidores da Disney. Se você dar mais 2 dicas de livro, a gente termina em 5, fecha o podcast. Que tal? Posso... Negociado? Não, vou dar a dica de mais um e posso fazer um agradecimento? Sim, já pensando em comportamento humano, então, porque... Se eu não agradecer a pessoa que tá com meu filho nesse momento e tá me ajudando, a ser uma boa profissional e fazer todas as entregas que eu faço, eu vou estar menosprezando tudo que eu aprendi de comportamento humano. Então, Fatiane, cadê a câmera? Muito obrigada por estar me ajudando tanto e me desenvolver indiretamente e diretamente no Oeste Baiano. E com tanto amor, né? Com tanto amor, meu filho. Meu Deus do céu, a madrinha dele, maravilhosa. E aí, então, o último livro foi você que me indicou e eu li ele, assim, em 4 dias. Pura Magia. Foi? Pura Magia? Não. É da mesma autora do Comer, Rezar e Amar. Essa autora trata... A Grande Magia. A Grande Magia. Ela trata a criatividade como uma entidade. Um livro maravilhoso que eu acho que podia ser lido assim, por todo mundo. E ele é gostoso e pequenininho, né? Delicioso, delicioso. Já acrescentei na lista aqui. E a ideia é assim, a ideia não é só sua. A ideia, ela tá pairando aqui no nosso ambiente e quem fizer ela acontecer primeiro é que é o dono da ideia. Por que numa época que nem comunicação direito tinha, 2 pessoas, né, enfim, em 2 continentes criaram algo que virou avião? Quem copiou de quem? Como copiaria de quem naquela época? Então, a ideia ela não é única, exclusiva de uma única pessoa, segundo esse livro. Mas o jeito que ela explica isso, você sai convencido e convertendo outras pessoas e rezando, a ler esse por livro. Favor, Santa Criatividade, venha me visitar esta noite, né? Muito legal. Ana, obrigada por você ter vindo e ter contribuído tanto com esse podcast. Acho que foi um episódio assim que, sério, vou colocar esse episódio lá no programinha, botar ele, traduzir em palavras para eu deixar... Vai virar o próximo livro que a gente vai indicar. Exato. O próximo livro vai ser a Bíblia da Ana Marotti, aqui com a gente. Você é uma profissional incrível, uma pessoa incrível. Tenho muito prazer de te conhecer e de poder aprender com você. Cada vez que eu converso com você, eu aprendo alguma coisa e eu sou muito grata por isso. Então, muito obrigada por você ter arranjado essa agenda com a ajuda dessa madrinha maravilhosa do Luca de estar aqui com a gente. Esperamos que você volte novamente, né? Inclusive, vai ter parte 2, porque, né, eu acho que ficou coisa para trás ainda. Eu também achei que a gente falou foi pouco. Obrigada, gente. Uma oportunidade incrível. Desejo muito sucesso ao Criar Agro. Acho que vocês estão fazendo um trabalho muito importante, principalmente com essa juventude que está chegando aí, toda cheia de garra. Desejo que vocês decolem, vocês são ótimas também. Eu tô acompanhando o programa de vocês desde o primeiro episódio. Adoro os casos e indicações que vocês fazem. E no que depender de mim, já deu certo. Muito obrigada. Obrigada, Carol, por estar comigo mais uma vez. E quem ouviu até o final, gente, medalha de honra para vocês. Vocês são sensacionais. Foi muito legal ter vocês aqui conosco. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.